No vídeo de hoje, vamos falar de função inversa. Antes de mais nada, temos que perceber que só é possível inverter funções bijetoras. Funções bijetoras são aquelas que são injetoras e sobrejetoras ao mesmo tempo, conforme já conversamos no vídeo de classificações de funções. Tendo isso claro, podemos então falar de função inversa. Vamos observar o seguinte diagrama. Temos um conjunto domínio composto pelos elementos x, y, z e o contradomínio composto pelos elementos a, b, c. O elemento x está ligado no elemento a, o elemento y está ligado no elemento b e o elemento z está ligado no elemento c. E todos esses elementos estão relacionados por meio de uma função f de x. A função inversa é aquela função que vai relacionar esses elementos de modo contrário. Ou seja, vamos observar esse diagrama da função inversa, que nós representaremos por f na menos 1 de x. O domínio passa a ser o contradomínio da função original, nesse caso, composto por a, b e c. E o contradomínio, ele passa a ser o domínio da função original, que tínhamos nele o x, o y e o z. Nesse caso, o elemento a está ligado com o elemento x, o elemento b está ligado com o elemento y e o elemento c está ligado com o elemento z, por meio da relação f na menos 1 de x, que é a função inversa com relação à função original. Ou seja, se a função original transforma um elemento em outro elemento, podemos pensar que a função inversa vai transformar aquele resultado no elemento que substituímos inicialmente. Ou seja, ela vai fazer uma transformação ao contrário, podemos pensar assim. Então vamos verificar este primeiro exemplo. f de x igual 5x mais 10. Essa é a nossa função. Se substituirmos o 2 no lugar do x, teremos f de 2 igual a 5 vezes 2 mais 10. 5 vezes 2 vai ser 10. E aí ficamos com 10 mais 10, que vai resultar em 20. Isso quer dizer, então, que f de 2 é igual a 20. Ou seja, quando substituímos o 2 na função original, o resultado que nós temos é 20. Também podemos representar esse resultado na forma de um par ordenado, 2, 20, conforme ilustrado aqui. Então, como faremos para obter a função inversa? Primeiramente, vamos pegar o f de x igual a 5x mais 10. Vamos trocar o f de x por y, então ficamos com y igual a 5x mais 10. Pode-se fazer o seguinte procedimento. Vamos trocar o y por x e o x por y. E aí ficamos com x igual a 5y mais 10. Vamos passar o 10 para o outro lado e ficaremos com x menos 10 igual a 5y. E agora trocamos os dois lados, ficando então com 5y igual a x menos 10. O 5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então ficamos com y igual a x menos 10, tudo isso sobre 5. Mais precisamente, podemos escrever da seguinte forma. Y na menos 1, denotando a função inversa, é igual a x menos 10 sobre 5. Ou então, f na menos 1 de x é igual a x menos 10 sobre 5. E agora, a gente vai verificar se realmente a gente consegue obter o 2 ao substituir o 20 na função. Então, vamos pegar a função y na menos 1 igual, e vamos trocar o x por 20. Ficamos, então, com 20 menos 10, tudo isso sobre 5. 20 menos 10 é igual a 10. E 10 dividido para 5 é igual a 2. Essa situação pode ser ilustrada pela seguinte representação em diagramas.
No nosso exemplo da função f de x igual a 5x mais 10, utilizando x igual a 2, temos na função original um 2 no domínio, que se transformou por meio daquela relação f de x igual a 5x mais 10 em 20, que está no contradomínio. Já na função inversa, f da menos 1 de x igual a x menos 10 sobre 5, utilizando x igual a 20, teremos a seguinte representação. O nosso domínio será composto pelo 20, e por meio da função inversa, obtemos o 2. Então, quando substituímos o 2 na função original, obtemos o 20. E quando substituímos o 20 na função inversa, obtemos o 2, que havia sido substituído inicialmente na função original. Agora, vamos observar um outro exemplo um pouco mais delicado. Em reais, qual resultado nunca será obtido pela função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 3? Nesse tipo de questão, é comum haver a confusão pensando que se está sendo solicitada a restrição do domínio da função, que nesse caso seria menos 3, ou seja, não poderíamos colocar menos 3 no lugar do x, pois ele zeraria embaixo da fração, e isso é uma restrição, pois não dividimos por 0. Tendo em vista isso, o que está sendo solicitado é o número que essa função nunca terá como resultado. E quando esse tipo de pergunta é feita, na realidade, se está sendo solicitada qual a restrição que a função inversa pode ter. Ou seja, iremos buscar a função inversa e verificar se a mesma possui alguma restrição. A restrição da função inversa é o resultado que a função original nunca vai obter. Então, pegamos ali a nossa função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 3 e trocamos o f de x por y. Então, ficamos com y igual x menos 1 sobre x mais 3. Agora, trocamos o y por x e os x por y, ficando com x igual y menos 1 sobre y mais 3. O y mais 3 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Ficamos então com x vezes, entre parênteses, y mais 3, igual a y menos 1. Agora fazemos a multiplicação. X vezes y, xy. X vezes 3, mais 3x, igual a y menos 1. Agora passamos tudo que tem y para um lado e o que não tem para o outro. Ficamos então com xy menos y igual a menos 1 menos 3x. Agora, vamos colocar o y em evidência. E aí ficamos com y, abre parênteses, x menos 1. Fecha parênteses, igual a menos 1 menos 3x. O x menos 1 que está multiplicando, agora ele vai passar dividindo. E aí ficamos com y igual a menos 1 menos 3x sobre x menos 1. Isso quer dizer que a função inversa y na menos 1 é igual a menos 1 menos 3x sobre x menos 1. Agora, vamos analisar qual é a restrição que temos nessa função. Pegamos o x menos 1, que está embaixo da fração, e ele tem que ser diferente de 0. Portanto, x tem que ser diferente de 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que a função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 3 nunca obterá o número 1 como seu resultado. Então, nesse tipo de problema, a restrição da inversa que é a solução para o enunciado solicitado. Então, muita atenção nesse tipo de questão. E não deixe de lembrar que uma função inversa só pode existir se a mesma for bijetora, ou seja, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Esse foi nosso vídeo de função inversa. Espero que tenham gostado e até a próxima!